Você já se inscreveu no canal Enzo Rocha, do canal Enzo Rocha? Se inscreveu no canal Enzo Rocha. Esses dias eu tava de carro voltando pra casa, escutando musiquinhas como, sei lá, eu sempre faço, quando a minha playlist do nada parou em Velha Infância dos Tribalistas. E eu não sei se vocês já chegaram a escutar essa obra de arte da MPB, mas sendo bem sincero, o Carlinhos Brau, a Marisa Monte e o Arnaldo Antunes fizeram um trabalho sensacional. Essa música ela fala do amor de uma maneira muito ingênua, de uma maneira muito bonita, comparando um relacionamento de duas pessoas à infância e ao ato deles brincarem como crianças mesmo. Como se amar e ser amado não precisasse ser tão complicado quanto a gente faz ser, sabe? Porque tudo isso, no final das contas, são sentimentos e emoções mais primitivas do que a gente pensa. E foi aí, meu querido, que eu tive uma mini, mas ao mesmo tempo grande epifania. Completando 18 anos, a gente começa a entrar naquelas crises existenciais absurdas, tipo assim, caralho, tô velho, fudeu. Mas, no geral, eu comecei a ter um pouco mais de consciência de como os ciclos começam enquanto outros se encerram. E que, num piscar de olhos, tudo pode mudar. Mesmo nada mudando. E eu não tô falando que a Terra dá uma volta ao redor do Sol mais rápido, que as aves migram no meio do verão, até porque o tempo é o mesmo. Mas eu acho que se tem uma coisa que muda bastante com a idade, é a nossa percepção sobre ele. E esses dias eu tava até conversando com um amigo meu, porque se tem uma vantagem, na nossa opinião, de produzir arte, é sempre conseguir enxergar as coisas um pouquinho para além do que elas realmente são. Então, conforme você vai ficando mais velho, e você vai vendo as coisas de uma forma mais mecânica, de uma forma mais metódica, a arte consegue dar uma anulada nisso. Então, fica a dica aí pra não sofrer do que eu tô sofrendo. Hoje em dia a gente tem uma tendência muito errada a cobrar o amadurecimento e associar ele a coisas muito erradas, de verdade. Eu vejo pessoas da minha idade, ou até mais novas do que eu, completamente bitoladas com trabalho, estudo, futuro e até mesmo mudança de hábitos. E é muito louco como isso vem se normalizando a tal ponto que tem uma galera surtando por causa disso. E se tem uma palavrinha que descreve esse sentimento, essa palavrinha se chama culpa. E calma, eu não tô falando que culpa é uma coisa necessariamente ruim. Na verdade, culpa é muito importante para uma sociedade se manter de pé. E eu entendo que culpa demais pode ser um problema, mas culpa de menos também é. A questão é que a culpa, ela não tá desaparecendo com o passar do tempo, mas ela tá mudando de lugar consideravelmente. Há 50 anos, as pessoas se sentiam culpadas por desrespeitar a mãe, por acharem que tinham desagradado a Deus, ou por sentirem que tinha feito algo de errado. Mas isso não é tão comum quanto você pensa nos dias de hoje. Atualmente, a culpa tem se tornado cada vez mais performática, ao invés dela ser moral. Então você acaba se sentindo mal por ter furado a dieta, você se sente mal por não ter ido na academia, você se sente mal por não ter performado. E eu não sei se você conhece alguém assim, e eu era esse alguém, me perdoa, por favor. Quando eu tirava um 8 na escola, eu ficava... Caralho! A grande questão é que essa nova pegada que a culpa tem tomado, ela tem se tornado uma das grandes portas para a ansiedade. E isso, inclusive, me lembra uma história que aconteceu com uma conhecida minha. A gente vai chamar ela de Rebeca para fins ilustrativos. A Rebeca era uma menina muito legal, ela era muito carismática e ela sempre gostou muito de desenhar. Tudo como um hobby e ela nunca recebeu muito incentivo para isso, mas ela não precisava tanto assim. Afinal, ela sempre gostava de fazer isso para se divertir. Mas teve uma vez que a Rebeca foi muito mal numa prova, de verdade. Foi uma nota assim, bem abaixo do que seria aceitável. Foi aí que quando ela chegou em casa, ela se trancou no quarto e ela começou a desenhar e pintar. Porque arte era uma forma de fuga para ela. Era onde ela se sentia na sua zona de conforto. Mas nesse dia ela não se sentiu tão confortável assim. A mãe dela chegou, abriu a porta do quarto dela e começou a gritar: "Quando é que você vai crescer, Rebeca? Você não entende que esses rabiscos não vão passar de folhas guardadas numa pasta?" E é engraçado porque pra uma pessoa mais velha que tá assistindo esse vídeo, ou pra um pai e pra uma mãe, pode achar que isso era só uma forma de fazer a Rebeca, sei lá, vai estudar, entendeu? Ou, nossa, larga isso aí. Mas pra Rebeca você não tem ideia do peso que foram essas palavras. Tanto é que a Rebeca nunca mais chegou a desenhar. Vocês conseguem entender que às vezes palavras ditas de uma certa forma, com uma certa intenção, podem machucar muito outras pessoas. E de verdade, você não deve parar de consumir alguma coisa só porque alguém acha que isso é ridículo. Na verdade, se alguém insiste em te criticar porque você tem algum hobby, provavelmente é essa pessoa que é muito insatisfeita com a própria vida. Eu me lembro até hoje de levar uma água no quarto do meu avô pra ele beber, e ele tá assistindo Shrek, Pica-Pau e dando altas gargalhadas, tá? E eu nem tava lá com ele assistindo, é porque ele gostava de verdade e ele não precisava de aprovação de ninguém pra fazer isso. O meu avô, com quase 70 anos, mesmo antes dele aposentar,
aposentar, eu posso falar pra vocês, ele gostava de tirar um tempo da semana dele pra assistir um programa completamente leve como um desenho animado. Por quê? Porque ele curtia. E não tem problema nenhum nisso. Eu lembro do meu vovô também com 70 anos fazendo álbum de figurinha da Copa pra ele trocar comigo. E não era porque eu tava na brincadeira, na verdade ele tava na brincadeira e queria que eu participasse com ele, sabe? É uma coisa muito diferente. Eu tinha o meu álbum e ele tinha um álbum dele, porque ele queria completar. Ele não queria que eu completasse porque eu era mais jovem, ele achava que ia ser uma dinâmica entre a gente. Não, ele queria competir. E isso que era legal do meu vovô. Ele nunca tava se preocupando. É um velho completando um álbum de figurinha. Cara, e daí? É uma dinâmica que ele tá fazendo, ele tá se divertindo, ele tá trocando figurinha. Isso é uma coisa de se admirar, de verdade. Então acredita quando eu falo, você não tá atrasado pra nada, as pessoas não estão na sua frente. Você deve começar uma coisa quando você achar que é melhor, quando você se sentir confortável e no tempo que for possível. Afinal, muitas vezes a gente tem outras responsabilidades que vão ser passadas na frente. A pior coisa que tem não é a vida colocar barreiras pra você, mas você criar elas na sua cabeça. A grande realidade é que amadurecer não significa que você tenha que se vestir de uma forma diferente, que você tenha que mudar os seus hobbies. Amadurecer na grande realidade é conseguir tratar as outras pessoas de uma forma muito boa e tomar atitudes que vão fazer você evoluir profissionalmente, emocionalmente, socialmente. E geralmente isso também está muito atrelado à responsabilidade emocional. Outra coisa que é muito importante falar e que cabe muito nesse discurso é a importância da gente conseguir preservar a nossa criança interior. Que no caso seria a nossa inocência, a nossa simplicidade, a nossa ingenuidade e principalmente a nossa capacidade de ver as coisas de uma maneira não tão metódica e racional. Esses dias, inclusive, eu estava assistindo aquele filme O Pequeno Príncipe, que foi lançado em 2015, que é uma adaptação um pouco diferente da obra original do Exupéry. E se me permite falar, this is absolutely cinema. O filme ele se desenrola quando a menina faz amizade com seu vizinho, que é um aviador idoso. Ele compartilha com ela a história de como anos atrás ele conheceu um pequeno príncipe vindo de um asteroide distante. E aí a narrativa fica alternando entre a história do Pequeno Príncipe e a vida de pressão que a garotinha tem. E sério, dá pra tirar uma porrada de coisa com essa história. O contraste entre a garotinha, que é inicialmente sobrecarregada com expectativas acadêmicas e de vida adulta que a mãe dela põe nela, e as aventuras do Pequeno Príncipe destacam a importância de preservar a inocência e a maravilha que é a infância, mesmo quando você tem que enfrentar as responsabilidades da vida adulta. Afinal, preservar sua criança interior não significa que você precisa ser desempregado. Não tem nada a ver. O filme destaca toda hora a importância da gente manter vivo a imaginação e a criatividade, elementos que são frequentemente associados a esse período da vida, que é a infância. Essas características elas são vitais para enfrentar desafios e principalmente encontrar soluções inovadoras e manter uma perspectiva positiva. Quando você consegue preservar essas emoções, sentimentos e até características, aí sim você consegue entender um pouquinho mais do que o mundo deveria ser ou do que ele realmente é em sua essência. E você também vai conseguir perceber que nem tudo precisa ser tão complicado assim, até porque, no final, nós que complicamos um pouco as coisas, sabe? Então, pelo amor de Deus, para de se deixar enganar pelos seus próprios pensamentos e começa a viver a vida do jeito que você quer viver de verdade. As pessoas estão te cobrando emprego, desempenho, performance, mas acredite, no meio de todo esse mar de cobrança, a única pessoa que não precisa se cobrar tanto é você mesmo. Então acredita quando eu falo pra você, pegar um pouquinho mais leve vai sim aumentar o seu desempenho. Agora ficar bitolado nisso, começar a machucar a sua própria saúde mental em prol de um objetivo, isso vai acabar com seus resultados. E no mais, não fica com medo de fazer as coisinhas que só você faz, porque no final elas compõem a sua identidade e são muito importantes para dizer quem você realmente é. Meu nome é Enzo Machado Silva Rocha e eu fico muito feliz que você tenha assistido o vídeo até aqui, que você tenha me aguentado por esses minutinhos. E vai parecer um pouquinho genérico isso que eu vou falar agora, mas seja o seu próprio autor e nunca deixe ninguém escrever a sua história por você.